Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 29 do mês passado, tive a oportunidade de participar da apresentação do relatório prévio das contas do Governo da República em 2012 no Tribunal de Contas da União. O TCU, no exercício do controle externo, apresenta à sociedade brasileira um diagnóstico sobre os aspectos relevantes do desempenho e da conformidade da gestão pública federal no ano que passou. Trata-se de um relato tão claro e competente que possibilita o exercício do controle social ao dotar o cidadão de informações fidedignas sobre questões que impactam o seu dia a dia. O relatório é transparente, direto e contundente em mostrar a realidade brasileira que vivemos neste momento. Uma realidade da qual tínhamos conhecimento, agora comprovada com os dados divulgados pelo TCU. É um componente fundamental no processo democrático de prestação de contas sobre a condução dos negócios do Estado. Uma das partes mais relevantes do relatório são os dados sobre o desempenho da economia brasileira, que trazem à luz a evolução dos índices econômicos e, por consequência, os sociais. O baixo crescimento do PIB. A população brasileira já sente no seu bolso os efeitos de um crescimento pífio do Produto Interno Bruto de 2011 para 2012 de inexpressivo 0,9%, acompanhado de perversa e insistente inflação que teima em fugir do centro da meta de 4,5%. Em termos de crescimento do PIB, ficamos muito atrás da China, da Índia, da Rússia, da África do Sul, países semelhantes que, junto com o Brasil, compõem os chamados BRICS. Baixo investimento. Como se não bastasse, senhores senadores, registramos no ano de 2012 um recuo de 4% da formação bruta de capital fixo, importante indicativo de baixa taxa de investimento da economia brasileira. Esse indicador mede o quanto as empresas aumentaram seus bens de capital, ou seja, justamente aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos e material de construção. Ele é importante porque indica se a capacidade de produção do país está crescendo e, sobretudo, se os empresários estão confiantes do futuro do país. E justamente nesse indicador temos uma redução de 4%. Os empresários não estão confiantes no futuro do país. A inflação de 2012, medida pelo IPCA, ficou em 5,84%. Quanto à inflação, a decisão do Banco Central de sinalizar que o controle à inflação é prioridade veio numa hora em que já se pensava que o governo estaria sendo omisso em relação aos avanços obtidos na década de 90, que culminaram com o Plano Real em 1994 e com a estabilização da economia, que colocou as bases para uma preocupação maior com os aspectos sociais. Senhores senadores, não seria possível a realização do atendimento das necessidades dos mais pobres deste país sem o combate àquele que é, talvez, o pior mal de qualquer economia, que corrói o resultado do trabalho suado daqueles que deixam suas casas a cada manhã para buscar o sustento de suas famílias em todo o país e transfere renda para os mais ricos, a inflação. Já se ouve nas ruas comentários sobre a alta de preço, principalmente dos alimentos. Este é o pior dos mundos, ao qual nenhum brasileiro deseja voltar, e espera-se que o governo assuma a gestão da economia no caminho certo e não com medidas paliativas. O Brasil obteve o menor desempenho do PIB entre os países que compõem os BRICS, há pouco considerados a locomotiva do desenvolvimento mundial. No contexto da América Latina, o Brasil, que há pouco atraía a atenção mundial, alicerçado na base segura dos paradigmas econômicos da estabilidade trazida pelo Plano Real,
só não foi pior do que o Paraguai, cuja economia decresceu 1,2%. Senhor presidente. E olha que os dados analisados pelo TCU ainda nem tinham os parâmetros da chamada Aliança do Pacífico, constituído da Colômbia, México, Peru e Chile. Enquanto o Brasil se fecha na mesmice e no desgastado Mercosul, os países do Bloco do Pacífico comemoram invejáveis índices de desenvolvimento econômico. Com 22 anos de existência, o Mercosul tem tratados de livre comércio com Israel, Palestina e Egito. O Bloco do Pacífico tem livre comércio com mais de 50 países ou blocos, incluindo a China, os Estados Unidos e Europa, com tratados assinados individualmente pelos países. O Mercosul, incluindo o Brasil, exporta 335 bilhões de dólares, enquanto a recém-criada Aliança do Pacífico tem exportações de 556 bilhões de dólares. A previsão do crescimento deste bloco para 2013 é o dobro do previsto para o Mercosul. Já concluo, senhor presidente. Portanto, senhor e senhoras senadores, é hora de acordarmos e clamarmos por uma governança menos ideológica e mais comprometida com o futuro do país e, acima de tudo, com nossa população. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.